sei se é denominação ou se é uma linha calvinista, arminiano. Dá uma geral pra gente, assim, da igreja protestante. Como que a gente entende, pra quem é leigo? Porque a gente, aqui é bom, viu, pastor? Porque a gente pega muita gente que ou é católico, ou tem outra religião, ou tá procurando alguma coisa. Então, assim, pra gente explicar pra todo mundo que às vezes não faz nem ideia. Porque, por exemplo, eu cresci em um lar cristão, mas tem gente que não sabe das paradas, né? Perfeito. Bom, veja bem, a reforma protestante ocorreu no século XVI, né? Em 1517. Depois você tem duas linhas básicas, duas linhas mestras, que é chamado o calvinismo e o arminianismo. E os dois surgiram por causa da reforma? Pós-reforma, né? Então, foi no Sino de Dort, em 1618, 1619, na Holanda, em que essas duas linhas se enfrentaram num debate e naquele debate ficou definido o que nós chamamos de os 5 pontos do calvinismo, que são as linhas mestras do calvinismo, quais sejam depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. O que é depravação aí? Depravação total é uma boa pergunta. Porque parece coisa... coisa pesada, uma pessoa depravada Então, o que significa isso? Não significa que o ser humano está depravado no seu grau superlativo, todas as pessoas. Mas significa que todos os seres humanos foram atingidos pela queda no seu sentido pleno, na sua razão, na sua emoção e na sua volição. Então, o ser humano A queda é o pecado original. A queda é o pecado original. Então, depois da queda, não há nenhum ser humano que não seja pecador. Todos pecaram. Nascemos pecadores. Nascemos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi. Então, o ser humano, é uma condição, então? É interessante que o John Locke, filósofo, disse que o homem é uma tábua rasa, uma folha em branco, que o homem é produto do meio. Ele estava errado. O homem não é produto do meio. O meio é produto do homem. Como assim? Como assim? O mal não está fora, o mal está dentro. O mal de fora... A gente influencia o meio e não o meio. Por exemplo, é muito comum você escutar assim, um fulano não deve entrar na política porque o poder corrompe. Errado. Não é o poder que corrompe. Ele já tinha aquilo dentro dele. O poder revela os corrompidos. Faz sentido. Então, quando o cidadão ele se corrompe, na verdade não foi o meio que o corrompeu. A corrupção que está dentro dele, que procede dentro dele, é que atinge o meio em que ele está. É bem verdade que o meio também pode influenciar. Porém, afirmar que o homem é bom, como dizia Jean-Jacques Rousseau, também estava errado, que o homem é essencialmente bom, é um equívoco. O homem não é bom essencialmente, o homem é mau essencialmente. É mesmo? É mau essencialmente. A não ser que Deus o transforme, toda inclinação do coração dele é para o mal. Então, assustador isso, né? Assustador, mas é a verdade dos fatos. Então o calvinismo define... E a gente vê isso, né, em situações limítrofes, né? É claro. Quando você vê quando a pessoa está, tipo, a vida dele está em risco, ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então o ponto básico é o seguinte, não há nenhuma área da nossa vida, Vilela, que não tenha sido atingida pelo pecado. Isso significa depravação total. A eleição incondicional é que quem escolhe quem? É o alma e eu que decido. No calvinismo, você toma decisão, porque é uma coisa bonita aqui, Vilela. Não é que o homem não seja responsável, não é que o homem seja um robozinho, um bonequinho, um soldado de chumbo. A soberania de Deus e a liberdade humana, a responsabilidade humana caminham com paralelas. Por exemplo, Deus requer do homem, arrependei-vos e crede. Mas quem dá o arrependimento para a vida é Deus. Quem dá a fé salvadora é Deus. Quem regenera é Deus. Quem chama eficazmente é Deus. Quem justifica é Deus. Quem sela com o Espírito Santo é Deus. Quem consuma a salvação é Deus. Então, quando eu respondo ao chamado de Deus, a Bíblia diz assim, é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, até aquilo que eu decidi, eu só decidi porque Deus operou em mim esse desejo. Porque se eu não operasse, eu estava morto. Um morto não sente nada. Não toma decisão nenhuma. Mas em relação a eu queria só entender isso. Arminianismo. Arminianismo? Sim. Eu tenho livre-arbítrio e eu escolho. E eu sou responsável pelas minhas escolhas. Isso. Se eu escolho seguir a Deus ou que Jesus morreu pelos meus pecados, eu tenho a salvação. Isso. Se eu não escolho, eu estou condenado. Está condenado. Então... Isso está correto. Por exemplo, no calvinismo é assim muda, também. Então? No calvinismo é assim também. O ponto básico do calvinismo e do arminianismo é que o arminianismo acha que o homem que tomou a decisão, porque ele é livre para tomá-la,
e é poderoso para tomá-la ou para não tomá-la e rejeitá-la. No calvinismo, quando você toma a decisão, você compreende que você tomou essa decisão porque o próprio Deus agiu em você. Mas aí não é perigoso isso, porque então é aquilo que a gente estava falando. Então está tudo escrito, eu não sou responsável por nada. Veja bem, não é. Você vai encontrar na Bíblia inteirinha. Você pega a tese de Romanos, por exemplo. Na Bíblia inteirinha, o homem é responsável pelas suas ações. Por exemplo, você nunca vai encontrar alguém dizendo o seguinte: bom, eu queria tanto ser salvo, mas eu não fui escolhido. Eu queria tanto ir para o céu, mas acabei indo para o inferno. Não existe essa possibilidade. Jesus Cristo disse assim: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas ele diz também assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, quando o homem inclina o coração, desejoso de ter um encontro com Deus, Deus operou nele, Deus já vivificou a alma dele, tirando o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, numa linguagem bíblica, tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. De tal maneira que o Deus que escolhe é o Deus que chama, o Deus que escolhe e chama é o Deus que justifica, e o Deus que escolhe, chama e justifica é o Deus que glorifica. Então, a salvação, dentro da perspectiva bíblica calvinista, ela é uma obra de Deus, ela é uma execução de Deus e ela é uma consumação de Deus. Entretanto, o homem é 100% responsável. Quando eu estou pregando, por exemplo, eu desafio as pessoas: arrependei-vos e crede. A decisão é do cidadão. Mas a pessoa não pode falar: eu não me arrependi porque Deus não? Não. Sabe por quê? Não. Essa questão da soberania de Deus na salvação é do departamento lá da